Isso aí é uma tradição do Corinthians. É o mínimo que os jogadores que vestem a camisa do Corinthians têm que fazer para a torcida não pegar no pé. Essa questão do Corinthians correr atrás o tempo todo, mesmo jogando mal, o Corinthians corre atrás o tempo todo, não desiste. O Corinthians é um time que ele consegue virar jogos inacreditáveis, com sequência. Ele consegue empatar no último minuto várias vezes. O Corinthians batendo falta na área. Eu acho isso de uma pobreza. O Dorival tá lá há quanto tempo já? Caramba, gente, bate a falta e faz uma jogada. E o Hugo é isso, né, gente? É um goleiro nota 6, 7. Os vídeos do canal UOL Esporte analisaram o empate entre Corinthians e São Paulo, destacando o talento de Breno Bidon, comparado por Casagrande ao ídolo Birubiru pela técnica e entrega. Mauro César criticou a pobreza tática do Corinthians e o risco de lesões pelo calendário desgastante, além de avaliar as dificuldades financeiras e técnicas em uma possível negociação pelo jogador Alisson. Falando dessa característica do Corinthians, que briga até o último minuto, time que não desiste nunca, o Dorival disse que gostou por causa disso, que o time dele brigou até o último minuto para conseguir pelo menos empate, até virar, segundo ele. Cara, não é questão dele ter gostado desse time ou não. Isso aí é uma tradição do Corinthians. É o mínimo que os jogadores que vestem a camisa do Corinthians têm que fazer para a torcida não pegar no pé durante uma partida. A torcida só vai ao Corinthians, a torcida só pega no pé do Corinthians se ela percebe que os jogadores em campo estão dispersos, estão entregues. Quando acontece isso, a torcida balança. Mas então, essa questão do Corinthians correr atrás o tempo todo, mesmo jogando mal, o Corinthians corre atrás o tempo todo, não desiste. O Corinthians é um time que ele consegue virar jogos inacreditáveis, com sequência. Ele consegue empatar no último minuto várias vezes. Ele consegue várias coisas, mesmo com um time mediano, porque aquele apoio da torcida faz com que os jogadores não desistam. Joguem, se entreguem o tempo todo. Então isso o Dorival tem já, não é do trabalho dele, né? Não é das mãos do Dorival. A torcida do Corinthians, o time do Corinthians é assim, tradicionalmente. Um time que não desiste. Tanto é que o Romero é um dos queridinhos, né? Que agora foi embora, mas era um dos queridinhos. Exatamente. Exatamente, é aqueles jogadores que não desistem, que entra, faz o gol, vai até. O Bidon, por exemplo, o Bidon tá virando. Logo, eu acho que em breve, se ele não sair rapidamente, né? Porque eu acho que ele tem talento para sair para a Europa, ele vai se tornar um cara tipo Birubiru do Corinthians, sabe? Aquele cara que a torcida adora, é apaixonada porque ele corre, porque ele é da casa, porque ele nasceu ali, porque ele insiste, ele não se entrega nunca. Então esse é o espírito que o corintiano quer dos seus jogadores, né? Aquele negócio. É muito técnico, tudo bem. Né, Casal? Oi? Ele é muito técnico também, muito talentoso. Né? Sim, talentoso. Por isso que eu comparei com o Birubiru, porque o Birubiru era talentoso. O Birubiru era técnico. O Birubiru jogava em todo lugar do campo, mas driblava, passava, dava assistência. E o Birubiru veio do esporte, mas ele chegou aqui com 18 anos. Ele é considerado praticamente quase uma prata da casa. Ele já chegou profissional, ele não jogou no juvenil do Corinthians, mas ele tinha a nossa idade praticamente. Quando eu subi, eu tinha 16 anos, ele tinha 18, sabe, 19 anos. Então, o Bidon não, o Bidon nasceu ali. Então o Bidon representa mesmo a torcida do o Corinthians sempre teve aqueles jogadores que a mídia fala assim, esse é o torcedor dentro do campo, né? É um torcedor que está dentro do campo. O Bidon é um torcedor do Corinthians que está dentro do campo. De verdade. Não aqueles que chegam e falam assim, eu sempre fui corintiano, sempre sonhei em jogar no Corinthians, sabe? Aí depois de uns 4 anos vai pro Vasco. Nossa, o Vasco, meu pai torcia pro Vasco, é uma honra estar no Vasco. Hoje os jogadores fazem isso, né? O Guinegão é outro, né? O Guinegão nasceu em Itaquera também. Então, o Guinegão ainda não conquistou esse espaço todo, mas o Bidon já. Mas o Bidon você vai ver pouquinho no Corinthians, o Casão. Eu sei. Essa janela acho que não, mas a do meio do ano é inevitável. O que esse menino tá jogando, fora essa outra característica que o Casão acabou de falar, de não desistir, apesar de ele ser baixinho e meio, né, franzininho, ele divide toda a bola, ele sobe de cabeça, ele ganhou a bola de cabeça agora nesse lance que tá passando, ele ganhou a bola de cabeça de jogador mais alto que ele. Então, fora essa característica toda que o Casão falou, o menino tá, cara, é impressionante o que ele tá jogando.
Hoje eu até acho que ele jogou um pouco abaixo, fez o golaço no fim, mas eu acho que ele jogou até um pouquinho abaixo do que a gente tá acostumado a ver com ele nesses últimos tempos aí. Mas o que ele tá jogando é impressionante, é inevitável no meio do ano ele ir embora. É que quando joga Garro e Memphis, ele não é tão marcado, né? A marcação, o Memphis e o Garro puxam mais a marcação e aí ele tem mais espaço, consegue matar de braço. Depois daquela jogada que ele fez contra o Vasco na final, depois daquilo que ele fez, naquela jogada ali, assim, não se pode ter mais nenhuma dúvida do talento técnico desse jogador. Ele pode não jogar bem 4, 5 partidas, mas aquilo que ele fez é um talento acima da média de um jogador jovem como ele. Aquela jogada ali é uma jogada especial. Ô Fabiola, olha o que o Casão falou há pouco. Olha a atitude nesse lance. Olha a atitude do Carrilho. Desculpa. Isso não é atitude de jogador profissional do Corinthians, de time nenhum. Né? Você viu como o Danielzinho ele até errou um pouquinho o domínio da bola, mesmo assim ele conseguiu deixar a bola no ponto para cruzar de esquerda no gol do São Paulo. Ele, em momento nenhum, ele acelerou a passada para pressionar o Danielzinho. Isso que o Casão tá falando, né? O torcedor corintiano gosta do cara que tem disposição, que chega junto, que é agressivo no lance. E esse lance ficou muito claro como tá disperso o Carrilho. O Carrilho, né? Um jogador que eu gosto muito, eu acho que ele tem bastante qualidade, mas ele tá numa rotação diferente. Eu não sei se a questão física ainda não tá preparado fisicamente, mas eu tô sentindo ele numa rotação diferente, disperso, displicente com a bola muitas vezes, sabe? Isso daí eu observei isso nesse jogo. Ele teve lesões, né? Sofreu com lesões. Vamos só fazer um break na TV, gente, rapidinho. A gente já volta. Hugo falhou no gol. E por que o São Paulo tomou o gol? E falha qual no final, você achou? Assim, eu achei que o jogo foi uma boa diversão para quem não torce para nenhum dos dois. Foi um joguinho animado e tal. O Maurício Menezes, antigo narrador da Rádio Globo, lá do Rio, diria que era um joguinho gostoso. Né? E assim, eu achei que o São Paulo tinha muita dificuldade para sair jogando. Muita dificuldade mesmo. E o Corinthians basicamente só tinha essa arma, né? Pressionar um pouco a saída de bola, recuperar e tentar criar. Primeiro tempo do jogo, falta na intermediária, mais para o meio campo do que metade do campo, e o Corinthians batendo falta na área. Eu acho isso de uma pobreza. O Dorival está lá há quanto tempo já? Caramba, gente, bate a falta e faz uma jogada. Porque quando você bate uma falta de uma jogada próxima à área, você consegue ter uma jogada trabalhada pela proximidade. Quando você está lá perto do meio do campo, gente, é uma jogada aleatória. A precisão do cara que vai bater a falta tem que ser cirúrgica para conseguir colocar a bola em condições de alguém preparar aquela jogada trabalhada de bola parada. Então vira uma jogada aleatória. Primeiro tempo o Corinthians estava fazendo isso. Isso aí é trabalho do Dorival, ou não é trabalho do Dorival. Eu acho muito pouco, muito pouco. E assim, o Corinthians só empata quando entra o Pedro Raul, de fato, faz volume ali na área do São Paulo e acaba conseguindo marcar o gol. O Pedro Raul entra bem no jogo, de fato, né? Mas é na pressão também, assim, se dependesse do Corinthians construir, trabalhar, criar uma jogada, estava difícil, estava bem difícil. E o Hugo é isso, né, gente? É um goleiro nota 6, 7, 6,5, sabe? Então ele faz uma defesa espetacular, pega muito pênalti, em pênalti é muito bom, 9, talvez até mais, é ótimo pegando pênalti. Mas o jogo de futebol não é só batida de pênalti. Então algumas bolas defensáveis acabam entrando. Acho que é a média dele, nada demais. Mas acho mais grave o erro dos zagueiros. O Tapia cabeceia praticamente sem sair do chão, completamente livre, entre os dois homens e faz um gol do São Paulo. Um momento bom de São Paulo ali. O São Paulo estava bem, estava com a bola, trabalhando, com paciência, tentando encontrar espaço. Achou esse espaço quando fez o gol. E eu acho que ficou um gosto ruim para o São Paulino, né? Porque faltava muito pouco, né? O jogo estava no final já e o gol é na pressão, né? O Pedro Raul consegue preparar e o Bidon acaba empatando a partida. Mas acho que foi um jogo divertido, mas muito desgastante esses clássicos para começo de temporada. Isso é um problema muito sério. Exato. É muito desgastante, porque o que acontece? Como é um clássico, você está aqui falando desse jogo. Né? A cobrança é grande, a expectativa é grande. O Palmeiras está com 2 caras machucados já. Andréas e Vitor Roque. Jogos diferentes, um sai com o ombro, outro sai com o joelho. Até que ponto isso está ligado ao curtíssimo período de pré-temporada? Eu não posso afirmar, mas que ninguém pode. Talvez nem os médicos possam, mas é evidente que se fosse assim, gente, no futebol mais organizado do mundo, o cara voltava de férias hoje e começava o campeonato amanhã. Porque lá também eles querem fazer jogo toda hora para fazer dinheiro, ou não? Tem jogo aberto na Europa, não como aqui, mas tem.
Por que tem uma pré-temporada? Para justamente condicionar os caras. E mesmo assim, são muitos lesionados ao longo da temporada, porque o jogo é muito físico, o jogo exige muito. Então, começar o campeonato com esse ritmo, de fato, é muito arriscado. É muito perigoso para o decorrer da temporada. Mas, enfim, eu acho que a grande pegadinha ainda foi da CBF com as federações, por incrível que pareça. Porque ao colocar o brasileiro para começar no dia 28, ela criou isso aí. Você vê, ontem o Vasco com reserva, Botafogo com reserva, Flamengo também sub-20, Fluminense não jogou completo ainda, né? E vai levando. Quer dizer, os campeonatos estaduais, eles ficam... E vamos ver quando começar o brasileiro. Aí que realmente a gente vai ver o quão o brasileiro vai ter força para ofuscar os estaduais justamente na fase final. Claro que alguns campeonatos não, porque tem times que não são nem de Série A, alguns nem de Série tem, ou são de Série C, D. Aí o estadual tem um peso maior. Mas em alguns campeonatos que são considerados mais relevantes entre os estaduais, a concorrência vai ser grande. Sem contar que durante o estadual ainda tem Supercopa dia 1º. No caso, o Flamengo joga também Recopa no dia 19 de fevereiro. Já vai estar pensando nisso perto do Carnaval e por aí vai. Agora, por enquanto, né, os estaduais estão, como eles fazem, sempre reinando sozinhos. Só que dessa vez vai reinar sozinho por 2 semanas. Né? Antes era 3 meses, só tinha estadual, só se falava do estadual. Aí concordo com o que o Trajano falou, é uma loucura, né? Você começar dessa forma, enfim, é o que está acontecendo. Agora, você falou, o Danilo falou, né? Talvez o Corinthians, como é que ele vai armar esse meio de campo? Ele quer armar esse meio de campo com o Alisson. O Alisson vai, não vai? O Crespo, ontem perguntaram, quem você quer do Corinthians? Ele falou assim, ninguém. Ninguém. Tá certo ele. Bom, vamos lá. Primeiro, da parte do Corinthians. Eu acho que o Alisson seria um jogador bem interessante para o Corinthians, por ser versátil, por ter tido a melhor versão da carreira dele com o Dorival, e pelo fato de 2 jogadores que já tiveram bons momentos no Corinthians estarem completamente desconectados, né? O Carrillo decaiu muito. Ele é um jogador assim a carreira toda, né? Ele tem bons começos. O Carrillo foi um pedido específico da dupla Dias, né? Tinha trabalhado com Ramon e Emiliano em outros carnavais. Então ele já tinha perdido a posição pro Maicon. Nossa, ontem fez um jogo terrível. Tá andando em campo. E o Martínez, pela segunda vez, agora com a justificativa da invasão do Trump, tá na Venezuela, sem passaporte. Dorival tenta falar com ele, ele não responde. Então são 2 jogadores no meio de campo do Corinthians que o Maicon saiu, então são 3 a menos. O Alisson, ele é um jogador versátil que pode fazer muito bem a função de segundo volante pelo lado direito, pelo lado esquerdo. O Corinthians joga com um quadrado no meio, cairia, acho que muito bem no Corinthians. Uma opção sabendo que o Dorival já trabalhou com ele muitas vezes. Agora, essa é a parte do Corinthians. A parte do São Paulo. O Crespo tem razão. Todos os jogadores, inclusive Martínez e Carrillo, que poderiam entrar na negociação do Corinthians. O Corinthians tem um time titular muito bom, o resto... Então, ou seria um titular do Corinthians, que não vai ser nunca oferecido no sistema da troca, ou não interessa, mas o Crespo tem total... O Crespo está falando direto, é melhor, mas não tem nenhum jogador que me interessa no Corinthians. Né? Não interessa mesmo. O Corinthians vai dar o Garro? Não vai, né? Ranieri. Vai dar o Ranieri? Não vai, né? Então, essa é a situação. Então, mas aí, vamos voltar. Então, agora lado do jogador. Falei do Corinthians, falei do São Paulo. Lado do jogador. O jogador quer ir. Dorival já fez a cabeça e tal. O clube não é obrigado a ceder às vontades do jogador, que renovou o contrato por tanto tempo. Primeiro, negociar com o rival é sempre uma questão, né? Falando em troca, o São Paulo já fez uma das trocas com o Corinthians de maior frustração na história. Jadson por Pato, lembram? Bom pra caramba pro São Paulo. Sim. Né? O Jadson foi excelente no Corinthians. Não que o Pato tenha sido um desastre no São Paulo, mas ele não chegou nem perto do que se imaginava. Então tem essa pulguinha atrás da orelha. Né? E, Tironi, eu acho que essa circunstância, além de tudo, o São Paulo tem que ver quais as condições, porque o Corinthians não, até o início desse ano não paga. Ele contrata e não paga. Quando o Flamengo foi... Né, eu não negociaria um jogador com o Corinthians jamais na minha vida. Quando o Flamengo foi negociar o Mateuzinho, chegou lá, não, sai daí, Mateuzinho. Ou você me dá a placa de publicidade como garantia, ou eu não vou negociar com você. O São Paulo que tá na pinda aí tem que fazer a mesma coisa. No Mateuzinho, mesmo assim, eles não receberam quando foram atrás, né? Ainda? Porque a empresa que tinha que repassar o dinheiro ao Corinthians tinha pago tudo naquele ano, foi em 24. Aí falou pro Flamengo, olha, esse ano eu já paguei tudo que tinha que pagar o Corinthians, então eu repasso o dinheiro para você, mas só no ano que vem. Aí só em 25 que pagou. Pagou com juros, correção, ficou mais caro ainda
Mas se dependesse do dinheiro para alguma coisa, ia ter que esperar até o ano seguinte. Ainda teve isso ainda, essa sofisticação. Eu lembro dessa história. Então, assim, eu acho que para o São Paulo, que está devendo para todo mundo, não tem dinheiro para nada, para ganhar alguma coisa na venda de um jogador, na negociação, não seria com o Corinthians, seria com qualquer clube do país. Né? Então, essas coisas têm que pesar. Não adianta só a vontade do Alisson. Ou paga, o Crespo não quer jogador, ou não leva. Simplesmente isso, o Alisson vai ficar de biquinho. Fica. Futebol é assim, né? Fica. Quando o São Paulo tirou ele do Grêmio, estava na segunda divisão, ele não estava com biquinho, né? Ele se machucou, né? Quando ele se machucou, não estava de biquinho. Salário lá, quando ele teve problema pessoal grave, não tá, né? O São Paulo... Então, eu acho que o São Paulo não tem que ter pressa nenhuma dessa. A pressa é do Corinthians, o jogador cairia bem no Corinthians. E o São Paulo não deve fazer um negócio com o Corinthians, não, a não ser que tenha muita garantia. Eu não acho que seja... O São Paulo é muito bonzinho, mau negociador. Então, dessa vez, tem que tomar uma certa preocupação nessa saída do Alisson, que, insisto, pro Corinthians, para mim, seria bom. Agora, quando o Crespo fala que ele não quer ninguém no Corinthians, evidentemente, porque aqueles jogadores que poderiam interessar, o Corinthians não vai negociar. Acho que a coisa passa, obviamente, por aí, né? Sim. Ele poderia jogadores falar, oferecidos, eu quero o Yuri Alberto. Não, isso aí não. Independente de fase, ele é um bom atacante. Eu quero o Memphis, além de ser caro, não, eles não vão liberar. Eu quero o Bidon, de jeito nenhum. Então, os que estão na situação do Alisson no Corinthians, né? Não interessam ao Crespo, entendi dessa maneira, e eu acho que fiquei pensando realmente, não consegui imaginar ninguém que fosse realmente pudesse ser muito útil assim, exceto jogadores que o Corinthians usa, que ele não vai abrir mão deles. Confesso, Trajano, que eu tenho uma certa dificuldade, eu sei que talvez o problema seja eu, mas eu tenho uma certa dificuldade de entender isso, né? Não é que o Alisson está escravizado no São Paulo, o cara assinou um contrato, renovou um contrato, e agora não, eu não quero, eu quero ir pro Corinthians e tudo bem. É igual o Paquetá. Mas não é. Mesma coisa, tem um contrato, cara. Você tem um contrato. Você pode sair, mas tem que ter um acordo entre as três partes, os dois clubes. Qual que é a multa que eles e você paga? Como o Flamengo fez com o Gerson. Eu quero ir embora, porque meu pai, porque não sei o que. Tá bom, quanto é? 40 milhas, sei lá quanto que era. O Palmeiras não fez com o Everton. Falou, pode ir. Ou como ele não fez com o Everton. Não fez com o Everton, pode ir, mas, né?